e que a Tua palavra, assim aberta, possa falar a cada um dos nossos corações, continuar o encargo, continuar a fala, o falar dele no nosso meio, nesse tempo que já estamos nos reunindo aqui. Vou pedir para os irmãos abrirem o primeiro texto que nós vamos ver após irmos para o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro de Amós. Livro de Amós, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Amós. Amós no capítulo 3, o verso que eu quero ver com meus irmãos é o versículo 3. Mas eu quero colocar um contexto para os irmãos aqui, vou falar a partir do versículo 1. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. E o verso 3, então: andarão, pois, dois juntos, se não estiverem em acordo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Nestes dois textos, então, para esse momento, vamos ainda ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós te damos muitas graças nessa manhã. Obrigado mesmo, Senhor, pelo tempo que já temos desfrutado aqui, tomado a Tua palavra, e nós te pedimos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que venha falar aos nossos corações, que venha amplificar, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos compreender tão altas letras, amado Senhor. Ajuda na nossa fraqueza, ajuda na nossa dispersão, na nossa perca de foco. Quantas vezes? Ajuda-nos, Senhor, e encrava nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. Nesse tempo, já estamos desfrutando, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, nós temos como já anunciou o nosso irmão desde o primeiro dia, trabalhado aqui no livro de Atos, essa maravilhosa dádiva que o Senhor concedeu para nós, nos mostrando então como foi o andar daqueles primeiros cristãos e como nós precisamos nos embasar, observar, verificar todo o andamento desses amados irmãos deste primeiro século. Naquela primeira oportunidade, irmãos, nós vimos um pouco de forma panorâmica, ainda que muito superficial, um pouco do livro de Atos dos Apóstolos. E vimos que o culminar de tudo isso é uma vida de ensino apostólico, de comunhão uns com os outros, de vida de perseverante orações, como nós trataremos hoje, vida de perseverante comunhão. E esse era o movimento, amados, desses irmãos, que também todos esses movimentos, esses corações abertos para o falar de Deus, certamente vai levar ao agir, à atuação, ao poder, à ministração do Espírito Santo de Deus na vida e nos movimentos desses amados, o qual, irmãos, esse Espírito Santo vai nos levar a uma vida de dependência que redundará certamente. O resultado de tudo isso é uma vida de oração.
é uma vida de prostração, é uma vida de adoração. Essa palavra adoração, na nossa língua, ela é muito preciosa, porque a gente pode aqui trabalhar, de uma maneira didática, vendo que a adoração tem uma ação, adoração tem oração, tudo dentro da palavra adoração. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente pensa em reuniões de oração como algo enfadonho, como algo para as pessoas de mais idade. Mas como o Espírito Santo pode, é uma pergunta, como o Espírito Santo pode nos levar a uma vida de adoração, numa vida de oração? Essa ação, caráter do Senhor Jesus, vida dele nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E o que é oração, senão reconhecer a nossa falência, a nossa humildade, a nossa fraqueza, a nossa mansidão. Irmãos, se tinha alguém que não precisava de oração quando pisou nessa terra, era o Senhor Jesus. Mas para ele, oração era vida de comunhão, era a sua ação em adoração ao nosso Deus e Pai. Essa era a vida desse amado Senhor. Então, é uma vida de dependência, é uma vida de comunhão. Como nós lemos no livro de Amós, como você vai andar junto com o Senhor se você não estiver em acordo com o Senhor? Como, pois, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós ali, irmãos, ele estava assim, tem alguns aspectos que estavam envolvendo aquela palavra ali, mas o principal, o qual eu queria me fazer como um destaque aqui, era uma palavra de advertência, de repreensão para o povo, para que aquele povo se despertasse da sua infidelidade, para que aquele povo se despertasse de desobediência, de rebeldia. Então Amós faz uma pergunta: como você pode andar com alguém se não houver acordo? Como pode? Se você não se sujeitar, não andar em humildade. O Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, no jugo dele, na canga dele, ao lado dele, na experiência dele, na vida dele, no andar, no caminhar do nosso Senhor, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, e andando juntos. Como nós andaremos juntos se não houver acordo? Se nós não falar: Senhor, toma-nos para a tua glória, para que a reunião de oração seja uma ação em adoração ao teu nome. Pode não ter música, pode não ter violão, pode não ter cânticos, mas há corações contritos, há corações que se prostram. Assim estavam esses irmãos. Diz que eles estavam perseverantes unanimemente em oração, eles estavam esperando uma promessa, irmãos. O Senhor Jesus havia dito a ele: ficar em Jerusalém. Irmãos, ficar em Jerusalém? Como assim, Senhor? Nós vamos morrer em Jerusalém, nós não vamos negar o teu nome. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Mas, Senhor, isso pode custar as nossas vidas. Mas uma vida de comunhão com o Senhor não teme nada. Não teme, irmão, porque foi uma palavra que foi dada pelo Senhor. Então Amós, aqui, na leitura que nós fizemos, ele está usando uma metáfora muito simples para dizer uma verdade espiritual, retórica. De forma retórica, essa pergunta é respondida assim: se não tiver acordo, nós não podemos andar juntos. A resposta é simplesmente: andarão, pois, dois juntos se não estiverem em acordo? A resposta é não. Então, esse acordo, amados irmãos, certamente já está selado no coração do Senhor. Agora precisa estar selado nos nossos corações, para que a gente busque essa mesma vida de dependência, para que a gente busque essa mesma vida de humildade, porque é isso que o Senhor vai encontrar no meio do seu povo, quando eles se encontram prostrados: humildade, mansidão. Volto a repetir: eu sou manso e humilde de coração. E muitas vezes há soberba e não há mansidão, porque não há essa comunhão, porque não há esse andar juntos.
E por isso, muitas vezes, a nossa alegria tem ido embora, a nossa alegria, porque tem faltado essa vida genuína, verdadeira. Isso jamais faltou nesses irmãos aqui do passado. Alegria a despeito de tudo aquilo que eles estavam eminentemente prontos a passar. E uma vida de santidade. Por isso, irmãos, o livro de Atos não é só uma verdade para que a gente possa apreciar. Muito mais do que isso. É isso também, mas é uma realidade para que a gente possa buscar viver. Porque assim como aqueles irmãos estavam esperando uma promessa, nós também estamos esperando uma promessa. O Senhor prometeu que vai voltar. E se isso fugir da nossa esperança, se isso fugir, irmãos, do nosso maior objetivo, que é esperar aquele grande dia onde Ele vai vir rompendo as nuvens com grande poder e glória, a nossa vida será seca, árida, fria, vazia, perda de focos. Mas esses irmãos, eles estavam envolvidos com essa vida de oração. Nós lemos aqui, aliás, muito mais do que envolvidos, comprometidos com essa vida de oração, adoração contínua, adoração constante, buscando, esperando o poder do alto. Até então, irmãos, nós vivemos no tempo de Pentecostes. Até então, nós vivemos nessa dispensação do ministério do Espírito Santo, onde nos leva aonde nós vimos ontem à noite. Nos consola, nos edifica, nos ensina, nos faz lembrar das palavras do Senhor. E essa igreja aqui, há uma continuidade dessa igreja. Somos nós, irmãos, 2000 anos depois, o mesmo poder, a mesma unção, o mesmo Espírito está nos nossos corações, os corações de todo aquele que um dia entregou as suas vidas ao Senhor. Agora eu quero mostrar para os irmãos, e não desejo ser cansativo, que nós vamos ver alguns textos agora, somente no livro de Atos. Nós vamos ver então o crescimento da igreja do livro de Atos, através da oração. Vou tomar aqui alguns textos, alguns eu quero ler com os irmãos, outros eu só vou fazer uma citação, porque são muitos textos. A vida deles era de fato coberta por vida de oração. E quando nós olhamos então essas marcas poderosas, nós vemos que a primeira marca, como eu já citei aqui, falou a respeito justamente do fato de que o Senhor falou: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E como eles então estavam esperando essa promessa? Em oração. A oração pelo derramamento do Espírito Santo. Eles estavam aguardando isso. O Senhor Jesus tinha anunciado, foi cumprido aqui no capítulo 2. Gostaria, irmãos, não temos tempo para isso, e também não está diretamente relacionado a este encargo da manhã, mas eu gostaria de ver, porque há muita, às vezes, confusão no que concerne a dons de línguas que aqui está. Confusão sobre, muitas vezes, o aspecto de curas que aconteceram aqui, todo movido e movimentado e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas tudo tem o seu contexto. Nós não podemos, como disse na primeira oportunidade, agir com pragmatismo religioso e muitas vezes querer reproduzir aquilo que era uma verdade, realidade profunda, celestial, e querer reproduzir para hoje. Isso seria uma heresia, porque aqui nós estamos tratando, sim, também de eventos históricos, e a promessa foi cumprida lá. Mas amém. Como eu disse para os irmãos, esse é um outro assunto, a gente não tem como ver isso. Mas esse crescimento da vida da igreja de oração começa então no capítulo 1, no texto que nós lemos. Na verdade, desde o primeiro dia, nós vimos ali os primeiros versículos do capítulo 1, e na verdade o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele representa toda uma construção de todo o livro. Então, tudo que você vê ali, inclusive o versículo 8 que nós vimos ontem, vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo, tudo isso depois vai ser trabalhado em todo o livro. Essa vida de oração que nós vemos aqui, também da mesma maneira o que nós vamos tratar hoje.
À noite nós veremos, porque Pedro então estava encarregado no ministério da palavra. A partir do versículo 15, começa então esse trabalhar da vida da palavra, porque uma igreja bíblica, ela é bíblica. Uma igreja que preza pelo ministério da palavra, é uma igreja que vai ser ensinada pelas palavras do Senhor, palavras de vida eterna. Se o Senhor permitir, hoje à noite nós vamos tratar disso. Mas veja, irmãos, nessa sequência aqui, não só do capítulo 1 que nós lemos, que todos perseveravam unanimemente em oração, no versículo 14, mas lá no capítulo 3, você já vai perceber Pedro e João subindo no templo para a oração. Quando você avança no livro, no capítulo 4, se você depois pegar ali todo esse contexto, você vai ver que Pedro e João agora, capítulo 4, eles estavam reunidos com toda a igreja em oração. Inclusive, a partir do versículo 24, após eles terem sido, os discípulos terem sido ameaçados pelas autoridades, eles se reuniram para orar a Deus. Isso vai até o versículo 31. E o que eles oraram? Eles pediram coragem, pediram fortalecimento para continuar a obra de Deus. Afinal, Senhor, foi o Senhor quem nos designou para isso. Então nós te pedimos, fortaleça-nos, Senhor. Então quando nós vamos avançando, e aí nós nos deparamos no capítulo 5, começam a vir agora lutas e perseguições. Mas você perceba que a oração já estava antes, porque a gente tem esse costume de ter problema e orar. A vida da igreja aqui em Atos não, já era uma vida cuidada, guardada, cultivada em oração. De maneira que quando você lê Efésios, final do capítulo 5, capítulo 6, você vai ver ali uma palavra dizendo assim, para que possais resistir ao dia mau. O que nós entendemos é que o dia mau virá. O ponto é como você estará. E muitas respostas, eu sei que muitos irmãos aqui, irmãs, têm essa experiência de já ter a resposta antes da pergunta, já ter a solução antes do problema, porque já tinha uma vida guardada em oração. E o Espírito Santo vai sempre nos conduzir a isso, guardando os nossos corações, fortalecendo os nossos corações. E então, irmãos, a partir do capítulo 5, então você já começa a ver lutas. A partir do capítulo 4 mesmo, você já começa a ver ali que havia já problemas rondando a igreja de Deus. Basicamente, se você fizer um resumo, uma síntese, você vai ver que eram de 3 maneiras basicamente, essas lutas que vinham. A primeira era a luta que vinha de fora para dentro. De certa maneira a gente já falou um pouco disso a partir do capítulo 4. Então ali no capítulo 4, aquelas autoridades religiosas, sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles estavam se sentindo ameaçados pelos apóstolos. Eles estavam se sentindo ameaçados pela popularidade dos apóstolos, pelo crescimento de toda aquela realidade. Eles acharam, irmãos, que quando eles mataram Jesus, eles tinham resolvido o problema. Eles falaram, agora nós estamos com o problema resolvido, porque esse homem está causando sedição no povo. Esse homem está causando uma rebelião entre o povo. Estamos perdendo aqui a nossa pompa. Esse homem está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então eles arrumaram ali motivos, julgamentos falsos, mentirosos, todos eles sem base, feitos de noite, para condenar então o nosso Senhor. E eles acharam que o problema estava resolvido quando o Senhor então foi morto. Mas mal sabia eles, irmãos, que aquilo foi como semente jogada no vento, porque de fato o Espírito Santo é espírito de poder, espírito de vida. Se não fosse verdade, nós não estaríamos aqui hoje, não estaríamos, irmãos. Então, eles estavam se sentindo como que ameaçados. Então eles buscaram intimidar Pedro e João, chamaram Pedro e João e disseram, olha, vocês precisam parar de pregar esse Jesus aí. Mas irmãos, aqueles irmãos, eles estavam com toda a convicção do seu coração, revestido daquele poder. Então eles respondem corajosamente que eles obedeceriam a Deus, que eles continuariam a proclamar a mensagem do Evangelho, independente de ameaças humanas.
Mas, irmãos, vejam, já eram vidas guardadas em oração. Nós vimos o quanto a pandemia revelou corações. Estou só dando um exemplo, mas são vários outros, né? E o nosso próprio coração mesmo foi exposto ao Senhor, de maneira que a gente precisa tomar percepção e falar: Senhor, eu preciso voltar, Senhor, porque entramos em situações cômodas. E na verdade não aconteceu que irmãos, eles deixaram a comunhão. Eu falo de experiências que a gente conhece, mas os irmãos simplesmente tiveram seus corações revelados, simplesmente isso. Mas uma vida guardada de oração vai ser essa vida de ousadia. Então, amados, estas aqui foram uma das primeiras instâncias de perseguição registradas aqui no livro de Atos. Então a gente sabe o que aconteceu com eles. Eles foram presos, né? As autoridades judaicas o interrogaram, né? E queriam saber como é que eles realizavam aqueles milagres. E qual foi a resposta deles? Pela fé. A resposta deles foi oração e pregação da palavra. Essa foi a resposta deles. Com suas mãos, ainda que estivessem frouxas, estavam fortalecidas. Seus joelhos, ainda que estivessem vacilantes, estavam dobrados diante do Senhor. Irmãos, John Wesley, ele disse: importune o trono da graça e seja persistente na oração. Importune o trono da graça. E o Senhor se alegra tanto com a comunhão dos seus santos. Mas há um outro tipo de perseguição. Se o primeiro tipo eram perseguições de fora para dentro, esse outro tipo de perseguição era a perseguição de dentro para fora. E agora você vê um casal que estava ali infiltrado, um casal que estava ali dissimulado no meio daqueles irmãos. E a necessidade era de discernimento espiritual por parte desses irmãos aqui, que tinham recebido da parte do Senhor, então, o cajado ali para conduzir aquele rebanho. Exigiu discernimento espiritual. Paulo vai dizer assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E nós veremos isso, irmão, já estamos vendo com os nossos próprios olhos. E então ele dá aquela lista, né? Os homens serão egoístas, jactanciosos, avarentos. Ele vai dando uma lista muito completa, mas os últimos itens da lista, ele diz que, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então você vê agora dificuldades, lutas no meio daqueles irmãos, de dentro para fora. Sem oração, sem discernimento espiritual, sem discernimento do alto, a gente vai navegando e sendo levado por todo o vento, ensino de doutrinas. Mas com discernimento espiritual, com vida, com oração, com o caráter de Jesus, de mansidão, de humildade, isso é possível ser discernido. Ananias e Safira, diz a palavra do Senhor, eles mentiram para o Espírito Santo. Não tinha necessidade alguma, irmãos. Ninguém era obrigado a doar os seus bens, não há nenhum mandamento com relação a isso. Todos faziam de maneira voluntária, quem queria fazer. Mas eles mentiram, eles dissimularam. Havia um casal, havia então uma luta. Pensa nisso. Tira o caso de si, mas pense que muitas vezes há lutas e dificuldades dentro do próprio corpo que necessitam de discernimento espiritual, e isso em oração, isso em busca de compreender a mente do Senhor. Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer assim: a forma de piedade que eles têm é porque eles negam o poder. Os irmãos entendem? Essa palavra poder é a mesma palavra de Atos capítulo 1, versículo 8. A mesma palavra. Vocês serão revestidos de poder, dínamos, de força, de ousadia, de dinamite, desse fogo interior. Então, essa aparência de piedade nega exatamente aquele poder de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu nego esse poder. E a Bíblia diz de maneira muito clara: foge também destes. Que advertência, irmãos. Eles negam o poder, negam a eficácia deste poder. E não só como resposta, mas como corações guardados. Vida de fé, em oração, em observação à palavra de Deus. Mas há um terceiro
Se o primeiro são lutas de fora para dentro, o segundo, lutas de dentro para fora, o terceiro, o perigo que os irmãos aqui já estavam passando, e nós estamos passando muito mais, poderia dizer assim talvez, do que eles lá no passado, que é o perigo da distração. Eles passaram por esse perigo também. Nenhuma geração, talvez como a nossa, tem passado por tantas distrações. Pensem nisso, irmãos. Quantas distrações. A gente começa fazendo algo e não consegue concluir este algo, porque outras coisas vão nos distraindo, outras coisas vão tirando o nosso foco. Nós pensamos que somos multifuncionais, né? Diz que essa geração, a geração da década de 80, da década de 90 para cá, já seria uma geração mais evoluída, onde uma geração ela seria multifuncional, ela conseguiria fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que está acontecendo? Um fenômeno já desde essa nossa última década agora, onde os filhos estão com o QI mais baixo do que os seus pais. Nunca jamais se viu isso na história. Nunca se tem na história filhos com QIs mais baixo do que os seus próprios pais. E isso está acontecendo na nossa geração. Então você tem um mundo todo que está distraído. Você tem um mundo todo que está perdendo o seu foco. É claro, irmãos, é claro que a tecnologia tem muita contribuição com relação a isso. É claro, ouçam isso, é claro que tem genética relacionada a isso. Mas vocês sabiam que os estudiosos já dizem que por conta da nossa rotina, até a nossa genética ela é alterada? Por conta das nossas rotinas? Então esses irmãos aqui, eles estavam de fato comprometidos com a vida da igreja, com a vida dos irmãos. É fato isso. No entanto, e aqui eu vou dizer para os irmãos por que eles estavam com esse perigo de perder o seu foco, com o perigo de perder as suas prioridades. É porque eles estavam com uma situação de ser... Abram capítulo 6, vocês vão ver esse perigo aqui que estava acontecendo. Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas, né, que são aqueles judeus cristãos de língua grega, os helenistas. Então, havia murmuração deles contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições. Então, aqueles apóstolos, eles não podiam perder o seu foco, se distrair com isso. Então eles tiveram que ter discernimento e falar, não, espera um minuto, nós precisamos dedicar a algo, nós temos que nomear diáconos aqui, então, para que esse cuidado com as viúvas, com essas irmãs que estão necessitadas, tanto quanto outras, para que elas também sejam cuidadas, assim como a nossa. Mas nós, aí veja que linda essa palavra, olha isso, versículo 4, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, irmãos, o perigo da perca de foco, sobretudo os irmãos do governo, os irmãos do ministério da palavra, não coloque o ministério da palavra antes do ministério de oração. A oração precisa vir antes, irmãos. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E então outros irmãos, devidamente revestidos com as suas medidas distribuídas e dadas pelo Espírito Santo, trabalharão nas outras frentes de necessidades da igreja do povo de Deus. Então, não percamos o foco. Irmãos, cuidado, temos que ter muito cuidado com aquilo que está nos distraindo. Você precisa discernir. Ninguém vai discernir por você, irmão. Peça ao Espírito Santo para acender os olhos do seu coração. Um irmão, ele disse o seguinte, a respeito das tecnologias. Ele falou assim, a grande utilidade das redes sociais, será provar, no último dia, que o teu problema nunca foi tempo, foi falta de prioridade. Então nós achamos que todas essas distrações não têm as suas utilidades, necessidades. É só para provar, irmãos, que não é a nossa prioridade.
Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas, irmãos, vamos avançar um pouco mais. Em Atos, no capítulo 7, nós temos agora aqui um homem, o primeiro mártir da igreja. Ele morreu orando, Estevão. Eu vou ler só o versículo 59 e 60, para a gente ganhar um pouco de tempo. Ele diz assim: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, verso 60, ajoelhando-se, ele orou, ele clamou em alta voz, diz a palavra: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras ele adormeceu. Então é alguém que sabe morrer porque soube viver. Uma vida revestida de oração. Certamente ele estava lá junto com aqueles irmãos desde o capítulo 1. A vida guardada de oração, para que possais resistir ao dia mau. E ele diz, a palavra de Deus diz, que ele viu o Filho do Homem de pé para o receber na sua glória. Muitos podem pensar que é uma contradição, porque o nosso sumo sacerdote, ele está assentado à destra, à direita de Deus, ou seja, no lugar de maior importância desse universo. A direita não significa um trono de menor qualidade, não. Quando João vê o trono, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, ele vê um trono. Ele vê um trono. Então Jesus é o Cristo que está sentado nesse alto e sublime trono. Mas a visão de Estevão é como se o Senhor levantasse para ele e falasse: vinde, bendito do meu Pai. Uma vida guardada em oração. Quando nós avançamos, irmãos, a Atos, agora nós estamos aqui em Samaria. Atos no capítulo 8, a partir do versículo 8, você vê Pedro e João orando por um homem chamado Simão, que é um praticante de magia, orando para que ele recebesse o Espírito Santo, do versículo 8 até o versículo 15. Avançando mais, ainda em Samaria, do versículo 15 ao 17, você, Pedro e João oram para confirmar novos crentes, que eram novos convertidos, para que eles recebessem o Espírito Santo em oração. Veja mais, Atos capítulo 9, agora estamos aqui chegando em Damasco. Agora nós temos aqui o nosso conhecido Saulo de Tarso. Então a igreja aqui está em oração. Na verdade, o que estava acontecendo em Damasco, muito provavelmente os historiadores dizem que Damasco era um lugar de refúgio. Ficava a pouco mais de 200 quilômetros lá de Jerusalém, então possivelmente eles fugiram para lá. Muito provavelmente Paulo, no caminho de Damasco, quando teve aquela visão do Senhor, ele estava próximo, a menos de 30 quilômetros já para chegar em Damasco. Quando ele tem aquela visão do Senhor, e o Senhor disse para ele: Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava perseguindo a igreja de Deus. Então Saulo estava lá continuando, para continuar o seu trabalho de fazer, entre aspas, um serviço para Deus, e então assolar os cristãos, matar os cristãos, expoliar os cristãos. Então esse era o trabalho dele, mas a igreja estava em oração, irmãos. E aquele inimigo de Jesus se tornou amigo de Jesus. Aquele homem que nunca perseguiu Jesus, ouviu da voz de Jesus: você está me perseguindo. Não, nunca te persegui. Talvez, irmãos, não sabemos, eles se esbarraram lá em Jerusalém, não sabemos, pode ser. Mas o fato é que, se você persegue a igreja de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Se você persegue Cristo, você está perseguindo o próprio Cristo. É por isso que ele diz: por que você me persegue? Aí Saulo, ele usa uma expressão, isso a oração, isso a igreja em oração. Isso você tinha lá em Damasco, Ananias em oração. Aí Paulo usa uma expressão que só era usada para a grande e alta autoridade que rogava para si o título de Deus. Ele disse: Kyrios. Ele disse: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Perseguir a igreja de Deus é perseguir o próprio Deus. Então, em uma visão, o Senhor Jesus manda Ananias orar por Paulo. De novo, irmãos, vida de oração. Paulo, que estava então cego, que bênção
são essas cegueiras. Porque Paulo tinha a sua visão mundana, os olhos muito abertos para o mundo. Paulo tinha os olhos muito abertos para a política, para a economia, para questões sociais. Estava demais aberto. Ele precisou ter os seus olhos fechados para tudo isso, mas ele viu. Ele conta depois a sua experiência, por mais 2 vezes aqui no livro de Atos. Ele diz que era meio-dia e ele viu uma luz mais forte do que o meio-dia. Era a luz do próprio Senhor. Então ele ficou cego para tudo isso, mas ele viu o Senhor. Possa o Senhor, irmãos, também fazer isso para conosco. E embaçando os nossos olhos, para que a gente possa ver mais e mais, com mais e mais clareza, o nosso Senhor. Mas veja, irmãos, há algo mais aqui. Atos capítulo 12, a partir do versículo 5. O versículo 5 especificamente diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Olha que cena linda, maravilhosa. Mas havia, diz a palavra, Atos 12, 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Os irmãos estavam orando por ele. E Deus respondeu às orações. E Deus libertou de maneira miraculosa a Pedro, né? Eu disse Paulo. E Deus libertou de maneira miraculosa a Pedro. Avançando um pouco mais, irmãos, capítulo 13 agora. Enquanto os profetas e mestres ali estavam orando, estavam jejuando, o Espírito Santo instruiu a Barnabé e a Saulo para a obra. Instituiu a Barnabé e a Saulo para a obra. Então ele diz a palavra no verso 3, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi ali que ele disse, separai-me a Paulo e a Barnabé. Vida de oração. Talvez no ímpeto, eles utilizaram lá de um modelo antigo para a escolha do substituto de Judas, Matias. Isso também está no capítulo 1. Possivelmente usaram ali o Urim e Tumim, que era uma maneira que eles utilizavam para descobrir a vontade de Deus. Uma espécie de sorteio, um cara ou coroa lá do Antigo Testamento, mais ou menos isso. Mas quando o Espírito Santo, com vida de oração, entra, ele dá o governo, ele dá a direção. Irmãos, vejam algo mais. Capítulo 16, Atos, capítulo 16. Agora aqui, Paulo e Silas estão na prisão em Filipos. Então eles estavam orando, cantando louvores a Deus. E Deus respondeu com um terremoto que abriu as portas daquela prisão e libertou todos os prisioneiros. Os irmãos se lembram, a partir do versículo 25, que bom que a gente pudesse ver tantos detalhes aqui, mas o fato é que o carcereiro lá, ele foi intentar contra a sua vida, porque se os prisioneiros escapassem, ele de fato estaria morto. Aí Paulo diz para ele, não faça isso, não intente contra a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 31. Então, diz o verso 32, que eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e a seguir ele foi batizado com todos os seus. A igreja estava em oração e intercessão, uns pelos outros. Vamos ver mais, irmãos, Atos no capítulo 20 agora, vamos avançar. Paulo, então, quando ele vai se despedir ali dos anciãos de Éfeso, olha que cena linda, olha isso, olha que demonstração de afeto, demonstração de amor uns pelos outros, porque a vida do Espírito Santo nos leva à vida de Cristo, a uma vida de amor, a uma vida de comunhão, uma vida de união, de unidade. E então a palavra do Senhor diz que eles estavam ali tremendamente emocionados, porque eles estavam se despedindo com muita tristeza, talvez eles não se veriam mais. E o versículo 36 diz que, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, e entristecidos, especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto, o acompanharam até o navio. Vida de oração em oração. Atos capítulo 21, irmãos. Vejam isso. Ali depois que Paulo completou a sua jornada, ele e seus companheiros então chegaram a Tiro, ficaram lá por 7 dias. E os discípulos então foram ali guiados pelo Espírito Santo
E disseram a Paulo que ele não subisse para Jerusalém. Agora veja o versículo 5. O que eles fazem? Veja o verso 5, Atos 21. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, e até fora da cidade, ajoelhados na praia, nós oramos. Atos capítulo 22, verso 17, aqui Paulo está relatando uma comunhão que ele teve com o Senhor Jesus, enquanto ele estava orando no templo. Ele disse no verso 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, me sobreveio um grande êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Veja o verso 19, e eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti, e quando derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava lá presente, e consentia com isso, Senhor, até guardei as vestes dos que o matavam. Verso 21, mas ele disse, vai, porque eu te enviarei para longe dos gentios. Como Paulo teve essa visão, essa palavra do Senhor em oração. Veja um pouco mais, Atos capítulo 27. Durante a viagem de Paulo para Roma, aqui, enquanto ele estava a bordo de um navio, veio uma tempestade. Então ele tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e comeu. Aliás, irmãos, quando você quer saber qual é o espinho na carne de Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, leia segundo aos Coríntios capítulo 11. Sempre nós temos que fazer as interpretações com base no contexto, não é assim? Então lá diz para nós que foram vários naufrágios. Na verdade, Paulo teve 3 naufrágios. Das 3 viagens missionárias, se um dia você fosse comprar uma passagem, um bilhete para viajar de navio, se Paulo estivesse na fila, pode sair que o navio vai naufragar, com toda certeza. Mas uma vida guardada em oração. Vidas guardadas em oração. E como, irmãos, para encerrar, como nós podemos andar juntos do Senhor, se não houver entre nós esse acordo? E certamente essa vida de comunhão com o Senhor, essa vida de acordo com Ele, de andar junto com Ele, com mansidão da nossa parte, ó Senhor, imprima em nós esse Teu caráter, mansidão, humildade, para que isso também possa invadir os demais relacionamentos e possamos, amado Senhor, andar juntos uns com os outros, porque quando nós chegarmos, irmãos, naquele grande dia, a gente fala, nossa, eu quero encontrar o apóstolo Paulo, eu quero perguntar para ele isso. Não, se eu encontrar Moisés, eu vou perguntar para ele tal coisa. E irmãos, você vai querer encontrar o seu irmão lá. Primeiramente, onde está o meu irmão? Nós caminhamos juntos, nós oramos juntos, nós tínhamos vida juntos. E quem sabe vocês se abraçam e vão aos pés do Senhor para adorar juntos ao Senhor na consumação de todas as coisas. Mas até então, irmãos, essa vida de andar juntos com o Senhor nos levará a uma vida de andar juntos uns com os outros. Nós somos desafiados, amados, a buscar esse acordo, harmonia nos nossos relacionamentos, mas partindo do nosso relacionamento com o Senhor. Enquanto isso, amados, nós aguardamos pela promessa bendita do Senhor Jesus, de que um dia Ele vai voltar. O irmão Campbell Morgan disse assim, eu nunca começo a trabalhar no meu dia, eu nunca começo as minhas manhãs sem pensar que Ele, naquele dia, poderá interromper o meu trabalho e começar o trabalho dele. Como nós dissemos ontem, Espírito Santo, o que nós faremos juntos hoje? Que o Espírito Santo de Deus possa derramar do seu fogo, do seu óleo nos nossos corações, a ponto de vivermos uma vida de constante devoção, amor, afeto pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, não confie no teu sentimento. Às vezes você vai estar desanimado. Coloque os teus joelhos no chão
Alguém disse que nós andamos mais rápidos de joelhos no chão. Alguém disse que nós somos mais altos quando estamos de joelhos no chão. Que o Senhor nos encontre assim. E que Ele venha logo buscar a sua noiva, a sua igreja. Enquanto isso, vivemos no tempo de Pentecostes, onde a igreja do livro de Atos não é só uma verdade para nós apreciarmos, mas uma realidade para nós vivermos. Uma vida de oração, uma vida de ação em adoração, para a honra e glória do nosso Senhor. A Ele seja toda a honra e toda a glória, irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos muitas graças pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado por ensinos tão preciosos. Nós queremos, amado Senhor, avançar na carreira que nos está proposta. Avançar, Senhor, no caminho que o Senhor tem preparado para aqueles que um dia o Senhor chamou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não disse uma lista para nós, mas o Senhor disse: segue-me. E nós queremos segui-lo, Senhor. Nós queremos, em devoção e amor ao Senhor, seguir ao Senhor, ir após ao Senhor, ir nas Tuas pegadas, amado Senhor. Ó Senhor, encontre um povo em Sidrolândia que glorifique o Teu nome, estejam em orações, Senhor, vidas de devoção para a glória do Teu nome, amor, comunhão uns com os outros. Ó Senhor, faz isso aqui, em outras localidades, amado Senhor. Ó Senhor, está tão próxima a Tua vinda, Senhor. O Senhor já prometeu isso há 2000 anos e nós sabemos quão perto e iminente está a Tua volta. Enquanto isso, nós esperamos com expectativa aquele grande dia, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Oramos no nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém, Senhor.